Sejam muito bem-vindos aos Estúdios que Will. Meu nome é Matheus, o seu cinéfilo, nerd, viciado em série, gamer, seja o que preferir, mas eu sou o seu favorito. Então, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tá quentinho, porque acabou de sair Missão Impossível 8, Acerto Final. Esse que o Tom Cruise já falou que é o último filme da franquia, ele já deixou claro, não tem mais Missão Impossível. Tom Cruise vai continuar trabalhando em outras produções aí no auge dos seus 60 e poucos anos. Porém, não teremos mais Missão Impossível. Então a gente vai fazer o que aqui? A gente pegou os 8 Missão Impossível. Eu acho que estão os 8 aqui, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Missão Impossível. 8 filmes da franquia que nós vamos ranquear do pior para o melhor. E eu já percebi aqui que a gente tá com alguns problemas de cores aqui, né? Porque o melhor tá em vermelho e o pior tá em verde. Então eu vou arrumar isso já. Então agora sim nós temos aqui. E as categorias serão misericórdia, meus olhos doem. É aquele filme que, mano, chega a arder os olhos quando você assiste, sabe? Sabe quando você pensa era melhor ser cego? Então, é essa categoria aqui. Outra categoria vai ser nunca mais assisto de novo. É aquele filme que você assiste uma vez e talvez você não assista de novo. É exatamente o que ele tá dizendo. Bom filme, nada demais. Então, não tenho o que dizer. É aquele filme que é ok e não faz nada. Aulas de ação, tá? Aqui é quando a gente tá lá já no topo. E não existe nada melhor. As regras são, tem que ter pelo menos um filme em cada categoria. Então, são 8 filmes e 5 categorias. Então, pelo menos um tem que estar em... Cada categoria tem que ter pelo menos um filme. Então, sem muita delonga, sem muita enrolação, bora lá, bora pro assunto, que aqui a gente dá opinião sincera, tá? Então vamos começar aqui com o primeiro filme da franquia. Só deixando claro, eu assisti todos os filmes uns 2 anos atrás, quando eu gravei um vídeo no canal. Vou colocar aqui no card, você pode acessar o vídeo e assistir, porque eu faço uma análise dos filmes de Missão Impossível. Até então eram 6 filmes, né? Eu fiz o vídeo antes de sair o 7 e 8. Então vale a pena você dar uma conferida, porque você vai entender aqui sobre a minha opinião sobre os outros 2 filmes também. Porém, eu tenho muito fresco na memória todas as informações aqui sobre... Todas as informações não, mas eu tenho muito fresco na memória os filmes. Então, o primeiro filme que foi lançado, se eu não me engano, em 1999 ou 98, não me lembro bem agora, 98 ou 99, é o primeiro filme, cara, é um bom filme, ele funciona bem, especialmente pra época. O Tom Cruise manda muito bem no filme, ele tá com aquela cara de novinho, aquela carinha de bebê. Tem cenas impactantes, cenas icônicas do cinema, tá? Aquela cena que ele para assim, descendo da corda, é uma cena icônica do cinema, tipo, dificilmente você se lembra de cinema, você lembra de filmes de ação e não pensa nessa cena. Então, eu vou colocar aqui que esse primeiro filme é Aulas de Ação. Eu acho que ele é Aulas de Ação, tá? Não tá lá no topo, mas por ser o primeiro filme da franquia, ele fez um bom trabalho. Um baita de um bom trabalho. Segundo filme, meus amigos. Vamos lá, naquele vídeo eu explico o motivo pelo qual a franquia de Missão Impossível quase acabou, né? Quase foi uma catástrofe isso aqui. Antes de ser o que é hoje, mano, quase foi uma bomba. E muito se dá por causa do segundo filme, tá? Que é horrível, é péssimo. Meu Deus do céu, parece que foi o Zack Snyder que dirigiu esse filme aqui, de tanta câmera lenta que existe. Tá maluco. Esse filme aqui é misericórdia, meus olhos doem. Eu me arrependi completamente de ter assistido esse filme. Tudo bem que eu assisti pra gravar um vídeo, né? Pra fazer um conteúdo, mas... Jesus. Eu achava que era melhor não ter visto isso. Terceiro filme. Vamos lá. O terceiro filme, ele tem um ponto aqui que é um ponto muito forte, porque já no terceiro filme você tem uma conexão muito mais profunda com o Ethan Hunt, algo que você não tinha nos outros filmes. Nesse aqui você tem um contato ali com a vida pessoal do Ethan, e isso é muito bom, muito legal, e é o ponto alto do filme, porém, talvez o único ponto alto do filme, porque o restante do filme é ruim. É ruim.
Ele desempenha um papel importante na franquia quando ele apresenta a Julia pra gente. Se bem que ela só aparece nesse filme, ela não vai aparecer de novo. Mas é algo muito importante. É algo muito importante. Fez um bom... Tem um desempenho bom ali. Porém, cara, assistiria de novo? Se eu fosse gravar um vídeo de novo, eu assistiria. Fora isso, não assistiria Missão Impossível 3 mais uma vez. Muito ruim, muito fraco. A melhor coisa é a Julia e o Tom Cruise, né? São as melhores coisas São as duas melhores coisas desse filme. Então, nunca mais assisto de novo. Quarto filme, moleque. Este quarto filme, Missão Impossível Protocolo Fantasma, é um absurdo, tá? É um absurdo. Aulas de ação, sem dúvida. Talvez aqui eu coloque ele até na frente aqui do Missão Impossível 1, porque aqui o que vai acontecer? A partir desse quarto filme é quando Tom Cruise vai assumir a produção dos filmes, beleza? Então ele assume a produção e ele fala assim, olha, tá dando merda, estão acabando com a minha franquia, eu vou produzir o filme agora. E aí no quarto filme ele assume a produção do filme e ó... manda muito bem, aula de ação. Esse filme aqui, quando saiu, fez um barulho. Eu me lembro que o meu pai assistiu esse filme aqui umas 3, 4 vezes. Eu lembro de ter assistido com ele. Reassisti de novo 2 anos atrás e continuou muito bom. A clássica cena do Tom Cruise correndo lá no meio da tempestade de areia lá, daquele jeito clássico de correr do Tom Cruise, né? Que todo mundo sabe que corre assim, com o joelho lá em cima, lá, parecendo que tá se preparando para fazer corrida com obstáculo. Mas muito bom. Esse filme vai ter algumas coisas técnicas que vão acabar se repetindo nos outros filmes, mas repetindo de uma forma boa, tá? Eles reutilizam algumas técnicas de uma maneira bem positiva. Por exemplo, a questão de que tudo sempre tem um obstáculo, aparece um obstáculo que as coisas ficam cada vez mais difíceis. Aquela primeira cena ali no Kremlin é muito boa, é muito interessante, é um espetáculo esse filme aqui. Tem alguns defeitos, tem. O final do filme, ele, apesar dele ser o ápice, chega um momento que ele parece ficar maçante. Por isso que eu não coloco ali na primeira categoria. Porém, aula de ação, muito bom, vale a pena assistir. Se você ainda não assistiu Protocolo Fantasma, meu amigo, você tá perdendo tempo, você tá perdendo coisa boa na sua vida. Assista Missão Impossível Protocolo Fantasma. Missão Impossível Rogue Nation. Aqui eu já fico em dúvida, porque o que acontece? Cara, o Rogue Nation, ele não faz nada de novo. Ele é quase que uma cópia do Missão Impossível Protocolo Fantasma. É tipo assim, é a mesma coisa. Falou assim, o Tom Cruise provavelmente olhou pra franquia assim, olhou pro Missão Impossível 4 e falou assim, cara, o Missão Impossível 4 deu certo, eu vou fazer a mesma coisa no 5. E ele fez a mesma coisa no 5. Então, tipo assim, é um filme que se você assistiu o 4, depois de ter assistido o 3 ali, o 4 você vai se surpreender. Aí se você assiste o 5º, você fala, tá bom, é bom, mas é igual. Não trouxe nada de novo. Então por isso eu vou colocar aqui que é um bom filme, nada mais, por causa disso. Mas assim, saibam que ele tá quase ali no mesmo nível que o Protocolo Fantasma, tá? Aí aqui... Missão Impossível 6. Isso daqui, olha... muito se discute aí, existem alguns canais que fazem tier list, o canal Piuí e outros canais que fazem esse tipo de classificação, e muitos deles colocam o Exterminador do Futuro 2 como o maior filme de ação da história. Pode ser, e eu até concordo que é excelente, mas não tem como a gente deixar a Missão Impossível Fallout de fora desse jogo, porque ele com certeza briga pra ser um dos melhores. Um dos melhores, tá? Um dos melhores filmes de ação de todos os tempos. Missão Impossível Fallout vem com tudo, não existe nada melhor. Quando a gente tá falando aqui de filme de ação nesse século, não tem discussão. Missão Impossível Fallout. Ah, que John Wick, que não sei o que lá. Mano, que John Wick, irmão. Eu gosto muito de John Wick, mas John Wick não chega perto de Missão Impossível 6.
Não chega perto. Tem bons personagens, por incrível que pareça, o Henry Cavill tá fazendo um bom personagem aqui, se bem que ele só sabe grunir e dar porrada, mas ele tá fazendo um bom personagem aqui. Não é à toa que ele estragou o filme do Liga da Justiça pra conseguir fazer esse papel, então tinha que fazer valer a pena, né? Pelo amor de Deus. Manda bem, ele manda bem, Jeremy Renner manda bem. Jeremy Renner tá nesse filme, né? Ou eu tô ficando maluco? Deixa eu confirmar aqui. Ah, não. O Jeremy Renner tá no 4, né? Tá na Missão Impossível 4, Protocolo Fantasma. Alec Baldwin tá no filme, manda bem, muito bem, Alec Baldwin. O Simon Pegg tá fantástico aqui, numa das melhores atuações dele. Eu acho que o Simon Pegg, ele só consegue fazer Missão Impossível. É difícil você achar um outro trabalho dele que ele fique tão bem assim quanto ele fica em Missão Impossível. Mas ele manda muito bem, tá? Cara, Vanessa Kirby, ela que foi escolhida para ser a nova Sue, a nova Mulher Invisível. O que essa mulher faz nos filmes de Missão Impossível é fora de série, tá? E aqui em Missão Impossível 6 ela entrega muito. Rebecca Ferguson não tem o que dizer, né? Absoluto cinema, tudo que ela faz, tudo que essa mulher faz, ela manda bem demais. Que é isso, cara? Que é isso? E o Tom Cruise também aí tem todo o seu comprometimento que já é conhecido. Então, viajei, o Jeremy Renner não tá nesse filme aqui, ele tá no Missão Impossível 4, mas todo o casting é excelente. As técnicas, quando eles colocam tempo pra bomba, quando as coisas começam a ficar mais difíceis, quando você tem um antagonista muito bom, a gente tem todo aquele plot de traição, tudo isso contribui para que esse filme seja um dos melhores filmes de ação, cara. Não tem discussão. E ainda mais combado com tudo isso que eu falei, você ainda tem o Tom Cruise fazendo coisas de Tom Cruise. Ele arriscando a própria vida para conseguir, mano, economizar em dublê. Tô zoando. Não é economizar em dublê, porque ele faz questão de fazer as próprias stunts pra ele entregar um bom trabalho. E isso daí é fantástico. Eu gosto muito do Tom Cruise, especialmente por todo esse comprometimento dele. E aí a gente chega nos dois últimos filmes. Missão Impossível Dead Reckoning, que eu não lembro como que é o nome do filme em português. E a gente tem o Final Reckoning, que eles são praticamente continuações diretas. Praticamente não, eles são continuações diretas. Então, apesar do filme já ser uma cópia aqui, né? A capa já ser uma cópia da capa do Rogue Nation, ele segue ali talvez a mesma pegada. Eu acho que o Dead Reckoning é um bom filme. Um bom filme, tá? Bom filme, nada mais. Calma aí, deixa eu pensar. Eu tive uma boa experiência assistindo Dead Reckoning no cinema. Tive uma boa experiência. Porém, o que esse filme vai fazer é algo muito diferente do que se tem em filmes de ação, especialmente assim da classe de Missão Impossível. O que são filmes de ação da classe de Missão Impossível? John Wick e 007, tá? Só pra vocês terem uma ideia ali. Que é esses filmes assim um pouco mais de espionagem, que tem um galã e ele ele faz tudo, ele consegue fazer muitas coisas. Apesar de que os outros não se enquadrem necessariamente em todas as descrições que o Ethan Hunt se enquadra, é mais ou menos na mesma pegada. São os filmes dessa classe aqui de Missão Impossível, né? Eles estão em filmes de ação, não sei, filmes de ação de agentes, filmes de ação, eu não sei como classificar isso na minha cabeça, mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Ele faz uma coisa que é muito, muito diferente, que é tirar um antagonista humano, apesar da gente ter o Gabriel ali e ter ali a Paris e todos esses personagens ali que fazem um antagonismo, o antagonista principal desse filme é uma inteligência artificial. É muito interessante porque a gente tá entrando nesse mundo agora, casou muito com a época que ele foi lançado. Esse filme saiu em 2023 e o ChatGPT ali era aquela novidade ainda, apesar de já ter alguns anos de chat, era uma baita de uma novidade. A gente ainda estava processando, estava aprendendo a usar ChatGPT, ainda estavam saindo curso sobre como usar inteligência artificial e só se falava inteligência artificial nessa época. Então, casou bastante o assunto, porém é algo muito diferente, muito arriscado, desagradou muitas pessoas isso. Então, eu acho que é um bom filme.
Ah, cara, mas tem tudo que faz os outros filmes serem bons também. Tem tudo que faz os outros filmes serem bons, cara. É aula de ação. Aula de ação. Vou colocar aqui aula de ação, mas eu vou colocar em último, tá? Eu ainda acho que o primeiro filme é melhor que o sétimo. Eu acho que o Missão Impossível 1 ainda é melhor que o Dead Reckoning. Porém, eu acho que é um bom filme ali, tá na classe ali da nota 7, nota 8. Não chega a ser 10, porque Efeito Fallout pra mim é 10. Se alguém falar alguma coisa, pode ser no máximo 9,5, mas pra mim Fallout é nota 10. Mas eu vou deixar isso aqui. Vou deixar como aula de ação. E agora a gente chega no último filme. O Final Reckoning. Cara, eu assisti o filme sábado, eu tô gravando isso daqui numa segunda. Eu assisti o filme há 2 dias atrás. Uma baita de uma experiência emocionante, tá? Mas se eu for fazer uma análise fria, é isso aqui, ó. Se eu for seguir o meu coração, é isso aqui. Se eu for seguir o meu coração, é isso aqui. Mas, fazendo uma análise fria, sem considerar toda a minha emoção, toda a minha paixão pela franquia, sem considerar que está acabando, que é um filme de finalização, é um bom filme. Não é nada mais. Nada mais, nada mais. É um bom filme. Eu avaliei bem esse filme porque quando eu faço avaliação de filme no Letterboxd, eu levo em consideração o meu sentimento. As minhas avaliações ali são avaliações com o coração. Mas assim, olhando aqui, pra fazer esse vídeo, cara, sendo bem frio, é um bom filme. Nada mais. Ele tem um começo muito perturbado, muito rushado, você não assimila as coisas direito. Eles explicam tudo em diálogo. É muito difícil de assistir o começo do filme, você fica meio perdido. Te causa uma estranheza assim no começo, porque parece que você não tá assistindo o filme do Missão Impossível. Parece que tá assistindo uma outra franquia. Com o Ethan Hunt ali, com o Tom Cruise, mas não tem aquele sentimento de que você tá assistindo um filme dessa franquia. Então, eu acho que ele se perde muito nos primeiros 30, 40 minutos de filme. Ali, quando eles estão organizando todas as coisas, né? Os roteiristas parece que eles estavam organizando todas as coisas para chegarem num ponto que eles pudessem caminhar ali com o que eles queriam. Então eles fazem tudo muito acelerado, explosão, coisa acontecendo o tempo todo. Você não tem um tempo de respiro ali no começo. Talvez assistindo esse filme logo em seguida de assistir o Dead Reckoning, talvez esse sentimento saia um pouco. Mas não tem como, é muito estranho esse começo do filme e é por isso que é um bom filme, nada mais. Mas e aí, vocês concordam com a minha lista? Vocês concordam com esse tier list aqui? Eu olhando aqui, eu acho que eu não mudaria nada. Missão Impossível 2 é realmente uma bosta. Se vocês não assistiram ainda, não assista, tá? E Missão Impossível 6 é realmente essa obra de arte que eu tô falando pra vocês, cara. Pode confiar em mim, confia. Vem comigo. Vem comigo que tu vai passar de ano, parceiro. Você concorda comigo? Coloca aí nos comentários se você discorda. Se você quer uma tier list de talvez uma outra franquia, ou se você quer que eu considere todos os filmes de ação aqui, coloque Missão Impossível com outros filmes de ação, que aí a gente vai ter que fazer dar uma equilibrada ali, talvez puxar uns filmes pra baixo e colocar outros ali em cima, talvez, não sei. Mas coloca aqui nos comentários se você quer uma outra tier list, se você quer algum outro tipo de conteúdo, coloca aqui, vamos trocar uma ideia, vem comigo, eu preciso de você para fazer isso daqui dar certo. Então, um beijo, se inscreve, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. E se você quiser assistir o vídeo que eu falei sobre Missão Impossível, onde eu analiso todos os 6 filmes da franquia, os 6 primeiros, né? Eu vou deixar aqui, é só você clicar, eu não sei onde vai estar aparecendo aqui ou aqui, mas clica no outro botão de se inscrever e depois clica no filme, beleza? Valeu, um beijo e até a próxima.